Amém. Glórias ao nosso Deus. Queridos, sempre é um privilégio poder estar aqui nesta posição de trazer a mensagem para que nós, possamos aprender. Às vezes as pessoas acham que estão aqui para transmitir a mensagem, A gente precisa ter a consciência de que a gente está aqui para dividir esta mensagem. Se o pregador ele não aprender primeiro, não vai ter resultado, Então, sempre é um privilégio, para mim em especial, estar aqui, porque nesse momento a gente precisa descer o degrau, A gente precisa tirar o calçado alto e ficar no chão para que Deus, Ele nos use e a sua vontade esteja acima de todas as coisas. Então, ontem estivemos ali com o pessoal do Cearazinho, Graças a Deus a gente percebe que Deus ele começa a trabalhar naquele local ali. Passou um tempo fechado a igreja do Conjunto Cearazinho. E as pessoas começam a se colocar numa posição de querer encontrar a Deus, querer se encontrar com Jesus. E ali há uma situação de dificuldade, porque ali tem uma comunidade que é dominada. E infelizmente essa é uma realidade que a gente vive aqui nessa cidade que a gente mora. Mas cremos que Deus, Ele é maior do que todas essas coisas. E por Ele ser maior do que todas essas coisas, Ele é o ser que controla todas as coisas. E se isso acontece no nosso meio e no mundo que a gente vive, é porque com certeza algum propósito existe. E a gente precisa exatamente focar nos propósitos de Deus. Porque se a gente começar a focar nos propósitos do homem, a gente desespera e o caminho provavelmente que a gente vai tomar vai ser outro, E por que nós cantamos a esperança a Jesus? Porque no meu entendimento e no que a Bíblia nos ensina, só há essa esperança. Esperança para momentos difíceis, esperança para o mundo caído, esperança para aquelas pessoas que já perderam a esperança, esperança para o medo, para a decepção, para a angústia. Só existe Jesus. Sem Jesus na nossa vida fica difícil, mais ainda. Eu hoje, os irmãos sabem que eu estive no interior, dias atrás, trouxe um irmão meu, a gente internou ele. E hoje foi a primeira visita dele, Já está praticamente com um mês que ele está ali. E o que é que a gente ouve de uma pessoa que está ali internada, tentando recuperar aquela situação que ele já perdeu? Pelo menos o equilíbrio, o amor próprio, alguns valores que ele já perdeu. E eu quero aqui passar para vocês que o que o meu irmão passou para mim é o seguinte: eu já estou no controle, já estou bem. Ele está menos de um mês ali dentro da casa. E quando ele diz assim, eu estou no controle, estou bem, Para algumas pessoas, tá ok, tá show, tá ótimo. Mas para quando você conhece a situação e vê a situação, de repente pode lhe dar um problema de tristeza, Uma situação, um sentimento de tristeza. Porque a pessoa de repente ainda não entendeu qual o motivo dela estar ali. Por que ela está ali. E que os problemas não se resolvem, no estalar de dedos. Tá certo? Mas oro a Deus para que Deus o ilumine e que ele realmente consiga encontrar a direção certa. E que em breve tempo ele realmente possa estar no controle da situação que o levou até ali. Porque naquele local ali não tem ninguém que é bom. As pessoas que estão lá, todas têm problemas. Estão ali buscando um recomeço de vida. E enquanto elas não entenderem que elas têm um problema e têm que passar por ele, elas não conseguirão conviver
com as pessoas aqui fora, como deve ser. Então hoje nós estamos aqui, e aí eu faço a seguinte pergunta, sabendo que esse mundo é cheio de situações que nos envolvem, né? E que as coisas não se resolvem no estalar de dedo. Há esperança ainda para isso? Será que há? Vamos aprender hoje se há ou se não há, né? Eu espero que quando a gente retornar para casa, a gente saia com uma convicção daqui, tá certo? E a gente possa tirar todas as nossas dúvidas. Existe um personagem na Bíblia, e esse personagem, ele é muito assim, vivo na minha mente, né? Porque quando eu leio a história dele, geralmente é naquele momento que eu estou mais ruim ali, e ele, tu, levanta, me dá força, né? Tem um camarada aqui chamado Josué. Alguém conhece a história de Josué? Quem foi Josué? Quem foi Josué, Miguel? Me diz aí. A Bíblia conta a história dele. Quem foi Josué? Me ajuda aí, Miguel. Quem foi Josué? Sucessor de Moisés, né? E por que ele foi sucessor de Moisés? Foi o povo de Israel que escolheu? Para ele ser sucessor de Moisés, aconteceu alguma coisa na vida de Josué? A primeira coisa foi o seguinte, o nome dele nunca foi Josué. Para quem conhece, o nome de Josué era Oséias, né? E aí Deus trocou o nome dele. Teu nome agora é Josué, né? Então, esse personagem, a gente lendo a história dele, para quem entende, dá assim uma segurança, porque esse camarada entrou na terra prometida, e quando ele voltou com a seguinte notícia, né? Lá é cheio de exército, cheio de gigante, tudo muito legal, tudo muito bonito, tá aqui as frutas que a gente encontrou lá, mas não vai ser fácil, né? Mas maior é o que está conosco do que o que está com eles, tá certo? Então, eu acho que essa palavra aí transmite esperança, né? Transmite segurança. E Josué trouxe essa palavra para o povo de Israel. Enquanto os demais, qual foi a indagação dos demais, a resposta dos demais? Não dá para nós não, né? Ali não dá para nós não. É melhor a gente voltar daqui. Tá certo? Mas Josué, firmemente, confiando em Deus, ele seguiu o propósito de Deus. Tá certo? E a Bíblia relata Josué aqui como um guerreiro, temente a Deus e valoroso para Deus. Porque Deus, querido, Ele prepara todas as situações antes mesmo que Ele nos use. Tudo Ele prepara para no momento certo Ele nos usar. Para no momento certo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida aconteça da maneira certa. E aí nós vivemos um mundo. Oi, som. E aí nós vivemos um mundo que cada dia mais eles nos cercam com as suas coisas maravilhosas, né, entre aspas, para tirar a nossa atenção, para chamar a nossa atenção. Por quê? Porque a nossa luta, querido, ela não é contra quem, Thaís? Contra nós mesmos. Ela é principados e potestades que atuam para o mal. Tá certo? E essas potestades e principados que atuam para o mal, ela tem um líder. Tá certo? E esse líder começou a sua revolução lá no céu. Porque ele se achou no direito de tomar o lugar de Deus. Tá certo? E por esse motivo, o pecado adentrou neste mundo, e aí nós vivemos então nessa situação. Infelizmente, para muitos, né?
Mas para a maioria, não está bom, não está certo. E o que eu tenho visto, muitas vezes por aí, são as pessoas angustiadas, desesperadas, não tem a quem recorrer, buscam de um jeito ou de outro, por culpa em alguém, pela situação que estão passando, mas jamais entendem que neste mundo, e aí Jesus disse lá antes de morrer, no mundo vocês vão passar por provações, e para o povo de Deus ele diz assim: mas tem de bom, porque eu venci. Infelizmente muitas pessoas aí não querem conversa com Deus, não entendem que existe um Deus que está acima de todas essas coisas, e tudo que acontece debaixo do céu colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o bem daqueles que amam a Deus não é uma casa boa nesse mundo, não é um carro bom, não é dinheiro no bolso, não é nada disso. É entender qual foi a missão de Jesus Cristo nesse mundo e se entregar a Ele. Porque aqueles que compreenderem têm a esperança de que Ele está voltando. E Ele vai dar a cada um conforme aquele que você escolheu ser. Existe também um outro personagem na nossa Bíblia, e ele passou por um momento aqui angustiante, né? Angustiante. Ao ponto dele ficar numa situação que ele não sabia o que fizesse. E aí a maioria de nós é desse jeito. E aí a gente procura agir da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira, para contornar a situação, para ver se o negócio dá certo. Tá certo? Esse camarada chama-se Jacó, né? E para quem conhece a história de Jacó, Jacó já começou errado lá atrás, né? Jacó poderia ter trilhado um caminho correto, reto diante de Deus. Mas lá atrás, ele tomou uma atitude que lá na frente, um pouco mais na frente, trouxe uma angústia tremenda para ele. Vamos abrir aí a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Diz aqui no versículo 1 que Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Deus o encontraram, e quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar ali Manaim, né? Jacó estava voltando para a sua terra e tinha então encontrado esses mensageiros de Deus. Se Jacó tinha encontrado esses mensageiros de Deus, para que ele estava ali com angústia? Por que ele estava com angústia? Logo em seguida tem um título. Qual é o título que tem aí? Jacó reconcilia-se, né? Aqui na minha versão diz reencontra-se com Esaú. E quem era Esaú? Seu irmão. Poxa, eu vou reencontrar meu irmão e estou com medo, né? O que Jacó fez? Lá atrás diz a Bíblia que Jacó enganou seu pai, enganou Esaú, porque ele queria uma bênção, né? Que se dirigia ao primogênito de toda a família. Mas como nós já dissemos, tudo colabora neste mundo debaixo do céu para o bem daqueles que temem a Deus. Tá certo? E aí, Esaú já tinha mandado o recado: assim que a gente se encontrar, vai morrer. Não tinha muita conversa, vai morrer, né? E Jacó estava ali angustiado. O versículo 9 diz o seguinte:
aliás, 8. Porque dizia Jacó, né? Se Esaú vier a um bando e ferir, o outro bando escapará. Isso ele dividiu lá a turma dele de um lado para o outro, né? Para dar ao menos oportunidade a alguém de escapar. E no versículo 9 diz o seguinte, e aí é uma conversa dele com Deus. Ó Deus, ó Deus de meu pai Abraão, ó Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as benécias e toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo. Com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço, das mãos do meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me, e a mãe com os meus filhos. E no versículo 12, ainda continuando, certamente, né, disse Deus a ele, farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Isso aqui era a promessa lá de Abraão, né? Mas Jacó estava ali angustiado. Alguém aqui já passou algum momento de angústia? É bom? Qual é a primeira coisa que você sente? Primeira coisa que sente quando está angustiado? Que é, Thaís? A primeira coisa que você sentiu quando estava angustiado? Vontade de chorar, né? O Leudo sentiu logo, foi o corpo, né? Aquele negócio ruim, né? Já passou, Heraldo, por algum momento de angústia? E o que é a primeira coisa que tu sentiu? O coração parece que ia, né? Queridos, é isso que a gente sente. Angústia. É uma sensação que muitas vezes a gente não consegue nem explicar. Mas uma das sensações, e que ela é presente na angústia, é o medo. O medo. E o medo de perder a vida é o pior deles. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples, que ainda está acontecendo com muita gente hoje, né? No dia 3 de março do ano passado, foi decretado estado de emergência nesse país, por causa de uma doença que aí está. Até então não se tinha muito esse problema, né? Tivemos aí festa de fim de ano, de carnaval e tudo, estava tudo ok. Quando a morte bateu a porta, aí as pessoas começaram a ficar angustiadas. Era um inimigo que ninguém sabia de onde vinha, como vinha, porque vinha, mas um inimigo que matava. E ninguém quer perder a sua vida. Ninguém. Primeira coisa que a gente fez, qual foi? Primeira coisa que a gente fez. Eu vou dizer para vocês, é bem bonitinho o nome. Nos escondemos. A gente se escondeu. Por que que a gente se escondeu? Porque a gente tinha medo. A gente tinha medo. Ainda hoje vive pessoas com medo. Tá? E aí, eu trazendo isso aqui com a história de Jacó, é isso mesmo. Nós somos seres humanos. É carne, é osso, né? Não tem aqui ninguém de ferro aqui, tem? De aço? Não tem. É carne e osso. Pessoas que vivem num mundo que é cheio de pecado, que é cheio de miséria, que é cheio de doença, que é cheio de praga, que é cheio de peste. E isso faz parte da nossa vida. Mas em meio a esse relato, diz aqui que Jacó, ele fez o quê?
ele orou, ele buscou a Deus. E as primeiras palavras de Jacó: ó Deus, né? Livra-me desse problema que ele estava passando. Infelizmente, queridos, nem sempre é assim na nossa vida. Quando o problema vem, muitas vezes, Deus não está ali para o nosso socorro. Não é essa a visão que a gente tem. Liga aí para o Miguel. Miguel, vem aqui, Miguel, corre aqui, me leva para o hospital, né? Ô Miguel, estou passando uma situação aqui, tu pode vir aqui me ajudar. É mais ou menos assim que acontece na nossa vida. Parece que Deus, ele deixou de existir naquele momento. E a gente abre a boca e diz que é o povo de Deus. Se a gente é o povo de Deus e não busca esse Deus, automaticamente a gente não é povo de ninguém. Quando Jesus veio a este mundo, e lá no jardim do Getsêmani, né? Quando estava ele ali, a ponto de morrer, qual foi a atitude de Jesus? Reuniu com os discípulos, vamos fazer uma festa, foi isso? Não? Gente, vamos dormir lá no Jardim das Oliveiras, né? No Jardim do Getsêmani, que lá é tranquilo. Vamos fazer isso? Foi isso que Jesus fez? Não. Foi o que Jesus fez. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 26. Vamos ver o que aconteceu com Jesus. Versículo 36, 26, 36. Quem encontrou pode ler para mim, vai me ajudando aí. 36 ao 38. Foi o que Jesus disse? Vamos orar, buscar a Deus. Porque Jesus estava entristecido. E não é porque alguém morreu, não. É porque ele ia morrer. E eu imagino Deus contemplando nós hoje aqui. Porque Jesus, ele também é onipotente, onipresente. E aquele sacrifício também valeu para mim e para você. E a angústia e a tristeza de Jesus, porque ali ele estava em forma humana. Mas ali também existia o Espírito de Deus sobre ele. E eu imagino Deus, tanto Deus triste como Jesus triste. Por quê? Porque aquele sacrifício não serviria para muitos. Porque ele veio para todos, mas muitos iriam rejeitá-los. E angustiado Jesus estava, entristecido Jesus estava, ao ponto de dizer: Pai, se possível for, passa isso de mim. Mas ao mesmo tempo que ele disse isso e pensou isso, ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque, queridos, era necessário esse sacrifício para que a esperança existisse para mim e para você. É angustiante viver num mundo que não tem nada de bom. A gente vai ali para uma praia, faz um passeio, volta renovado. É bom. Mas é passageiro. É momentâneo.
As coisas que ficarão para sempre, essas coisas só vêm de Deus, só vêm de cima. Os prazeres do mundo, eles são passageiros. E o pecado, ele faz cada dia mais que nós soframos com isso. Agora, se estivermos verdadeiramente ligados a Deus, aí a gente vai ter uma atitude parecida com essa de Jesus aqui. Pai, eu sei que é difícil, eu sei que está difícil, eu sei que é angustiante, mas eu tenho a esperança que estando contigo, serei mais que vencedor. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Amém, né? Ele viu que a oração que eu fiz angustiante, só eu e ele sabíamos como é que eu estava. Lá embaixo daquele coqueiro, orando, pede aqui na Deus, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, que eu estou perdendo as minhas forças. Segura na minha mão, não deixa eu sair da tua presença. Amém. Amém, amém, glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus, né? Mas a gente precisa buscar, né, queridos? Deus não vai descer de lá e vai dizer, toma aí, resolve. Não é assim. Deus, Ele quer saber qual é o seu problema. Ah, mas Deus sabe de tudo, sabe. Mas Ele quer que você diga. Isso é uma conversa que você tem que ter com Deus. Jesus estava ali conversando com o Pai. Deus, passa de mim, eu não aguento, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Porque também se eu não me sacrificar, não haverá salvação para esse povo. Há uma receita aqui simples, querido, para que as coisas aconteçam na nossa vida. E a esperança surja e ela fique. Mesmo em meio às tribulações. Olha lá para a Crônica, segundo Crônica, capítulo 7, e é bem conhecido. Acharam? Capítulo 7 de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante. É bem conhecido esses versículos aqui. Segundo Crônicas, versículo 14. Sete, 14. Vamos ler junto nós aqui para que a gente bem firme. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, e então os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a... Amém? Está aqui a receita. Queridos, não é difícil. Você não consegue ligar para alguém e dizer, irmão, eu estou aqui no maior problema do mundo, a teia caiu, a luz quebrou, estou sem comida, estou sem dinheiro, problema ali, problema aqui. Você não consegue fazer isso. Aí com Deus a gente não consegue fazer nada. Isso é triste. E eu imagino que isso fazia parte da tristeza que Jesus estava sentindo. Mas aqui está a receita. Se o meu povo, Jesus, Deus está dizendo para você e para mim. Se você está passando por algum problema, alguma situação, tem que conversar comigo, não é com outro. Quem resolve o problema sou eu. E a solução é bem rapidinho. Então, queridos, se meu povo e o povo de Deus
a gente precisa querer fazer parte dele. A gente precisa fazer parte dele. Se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus erros, dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas preces e sararei a sua terra. Que o nome de Deus seja louvado, queridos. A angústia, a ansiedade, a dor, o sofrimento, infelizmente ela faz parte da nossa vida. A gente não tem como fugir disso. Mas a esperança de que Jesus já preparou aquele lugar que a gente almeja, que a gente aguarda, ela tem que ser viva na nossa vida. E a gente não pode desistir. Tudo que está acontecendo aí está nos mostrando que já já algo muito grande acontecerá diante de nossos olhos. E precisamos estar firmes e preparados. Mas a gente só vai entender isso e conseguir isso quando a gente buscar a Deus. Deus, está doendo, Deus, está doendo, está machucando, não aguento mais. E aí Deus não deixa para amanhã para mandar a resposta, não. Ele manda imediato. Porque você abriu o seu coração e disse a Ele: Jesus, a minha esperança está em Ti.